Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. São Paulo recebe de 26 a 28 de maio a ExpoGov Brasil 2026 no Transamérica Expo Center. Um dos principais encontros do país sobre gestão pública, com painéis e palestras que reúnem grandes nomes do Brasil, autoridades, especialistas e pré-candidatos à presidência estarão no mesmo palco, discutindo os rumos do país, inovação, governança e políticas públicas. E a cobertura será em tempo real. Transamérica Expo Center, na Zona Sul de São Paulo, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. As inscrições são gratuitas. Acesse expogovbrasil.com.br. ExpoGov Brasil 2026. A Guardiã está lá, ao vivo e com você. 15 horas e 16 minutos e nós seguimos por aqui neste terceiro e último dia de ExpoGov Brasil 2026, quarta edição. E eu tenho a honra de trazer aos nossos estúdios mais uma mulher empoderada. Vocês viram, né? Ontem e hoje a gente encheu aqui esse estúdio com mulheres que são pioneiras, que são inteligentíssimas e são extremamente capazes em suas áreas de atuação. E quem está aqui ao meu lado é a Bárbara Cristal. Ela é diretora-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná e especialista em políticas públicas e inovação do controle externo. Ela vai traduzir para a gente como os órgãos de controle conseguem fomentar inovação e culturas de cidades inteligentes no Estado. Bárbara, seja muito bem-vinda, uma honra falar com você, viu? É um prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente falando de um tema tão interessante como é uma mudança, uma quebra de paradigma, que são os órgãos de investigação e os órgãos de controle serem propulsores da gestão pública numa linha de inovação nos tempos atuais. Maravilhoso. Tem uma máxima que diz que o jornalista não sabe nada, mas ele conhece quem sabe. Então traduz pra gente como que o Ministério Público de Contas lá do Paraná tem atuado, né, junto aos municípios. Conta pra gente essa história. O que é muito interessante vocês saberem, né, que o Ministério Público do Paraná, ele tem uma linha que ela é muito inovadora, tá? Que é uma linha de projetos estruturantes. Nesses projetos estruturantes, nós temos uma ação de fazer com que os municípios, dentro da logística deles, né, do cotidiano, do dia a dia, da gestão pública, pense as complexidades públicas por meio da inovação. Então, se a gente sabe que existe uma ISO de ABNT de cidades inteligentes, óbvio que a gente gostaria que eles entendessem quais são os indicadores e, antes de fazer uma compra pública, pensassem um passo atrás. Quais são os 26 planos obrigatórios que eu tenho municipal? Mobilidade urbana, plano diretor, educação, primeira infância, que eu tenho que criar internamente para que aí sim eu tenha tranquilidade para fazer uma compra pública com qualidade. E a gente tem uma parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos e implementamos lá o programa Inova Cidades, que foi aí convidado pela ONU para participar de várias atuações, né, em várias regiões do mundo, e o que é muito bacana. A gente conseguiu ter a primeira cidade do estado, do sul inteiro, com abaixo de 100 mil habitantes, com premiação ISO Platino. Então, assim, isso no Brasil é uma inovação, porque normalmente o pessoal não pensa municípios de pequeno porte, médio porte, fazendo inovação e ganhando selos. Não, muito importante isso que você traz, né? E falando de Ministério Público, agora vocês têm atuado também como um órgão orientador, antes até ou paralelamente como Sim. fiscalizador, punitivista. A gente tem falado muito isso aqui no estúdio, né? Dessa mudança de chave, mudança de olhar para os municípios e para os gestores também. A gente fala que é uma linha orientativa, dialógica, colaborativa e preventiva. Por que ela é preventiva? Porque é óbvio que a gente fala assim, que não existe contrato perfeito. Existe contrato não auditado. Então, sempre um apontamento vai existir. Mas se eu posso adiantar, sabendo quais podem ser a fragilidade do município, a gente já vai orientar para que ele faça da maneira correta. Só que tem um grande diferencial. Os órgãos de controle não dizem como fazer, apenas o que fazer. Mas o que fazer já inicia ali uma ação com muito mais segurança municipal. E
Quais são essas fragilidades que vocês identificam, né, entrando em contato com esses municípios, com esses gestores? O que acontece muitas vezes com os municípios é que eles pensam nas compras públicas sem ter um entendimento que isso precisa estar no PPA, isso precisa estar no orçamento bem caracterizado, o objeto da contratação ela tem que estar muito bem estabelecido e, principalmente, eu tenho que ter indicadores que mostrem a necessidade daquela contratação. Muitas vezes os municípios erram em relação a isso. Vou dar um exemplo simples. O município quer comprar 70 ônibus elétricos. Será que 70 é um bom número? Será que o ônibus elétrico vai passar em todas as vias, em todos os bairros? Será que ele vai ser acessível de verdade? Será que você tem só o ônibus elétrico ou também o ponto de ônibus está bem equipado? Então você tem que pensar numa estrutura bem pensada. Mais do que isso, esse ônibus elétrico, ele está pensando numa nova forma, né? Esse ônibus, a contratação, numa nova forma de plano diretor? Porque se eu estou trazendo inovação, o meu plano diretor ele tem que ser repensado, ele tem que ser reavaliado. Então, essa visão mais dinâmica da realidade é o que o Ministério Público pensa. Por isso que quando a gente fala assim, vou dar um exemplo mais simples ainda, tá? Muitas pessoas não entendem quando um Tribunal de Contas ou quando um Ministério Público atua merenda. A gente atua em merenda não é simplesmente para fraude financeira da merenda. É porque no Brasil inteiro, muitas crianças só têm uma alimentação. E aquela única alimentação é a merenda. Se a merenda não tiver uma carga nutricional de qualidade, aquela criança vai voltar para casa com fome, aquela criança vai voltar para casa sem a mínima nutrição necessária e, principalmente, a criança não vai conseguir fazer conexão neural, ela não vai conseguir aprender. Então, não é o erro pelo erro, é a consequência geracional que a gente tem a longo prazo. Entendi. Não, é fundamental realmente esse trabalho, né? Como a gente tem visto, o consumidor final, se é que eu posso dizer assim, é o cidadão, é a cidadã desse município que precisa, sim, de uma política pública qualificada para atender, então, suas necessidades. Para além do Ministério Público, quais são os órgãos integrados nesse processo, nesse trabalho de modernização e planejamento? O nosso Ministério Público, ele foi o propulsor aí dessa linha de cidades inteligentes, tá? Não só esse projeto, mas a gente está tendo projetos nas mais diferentes áreas, advocacia pública, defesa civil, controle interno. Então a gente tentou assim inovar em várias áreas, né? Nosso procurador-geral, né, que é o Dr. Gabriel, ele teve uma visão no início da gestão dele de uma mudança de infraestrutura a nível municipal. Então assim, são várias frentes ao mesmo tempo e uma das questões é a linha de inovação. Na linha de inovação, nós temos lá tanto o Laboratório de Inovação, né, que agora é recente, tanto Inova Cidades, e temos uma nova parceria com o Instituto Minerva, que fala sobre compras públicas de inovação, que seriam os CPSIs. Então, isso daí, é claro, a gente tem vários termos de cooperação com várias instituições nas mais diferentes frentes. E é óbvio, só que o principal ator é o município. Porque nós estamos dando a gente está dando a nossa ideia, né? O máximo de informação, o máximo de capacitação e o máximo de orientação para que ele não erre. A gente sempre teve a visão assim, se por acaso um prefeito soubesse a linha de integridade, ele faria? Então, é uma chance para que eles não sejam multados, é uma chance para que eles não sejam punidos, mas é claro, né, se fizer uma irregularidade serão, mas a ideia é sempre estar na linha preventiva. Muito bom. E como que é estar à frente como diretora-geral do Ministério Público, para você de forma muito pessoal agora? Eu sempre atuei na área de controle, né, então assim, eu fiz várias faculdades, né, me formei no Tribunal de Contas de São Paulo, a minha área é inteligência e contra-inteligência, então quando eu fui para o Ministério Público, né, eu já tinha tido cargos anteriores na linha de investigação, né? Fui auditora-geral de São Paulo, tenho mais de 160 auditorias, tenho mais de 800 milhões de devolução erário, tenho muitos casos assim de sucesso no Brasil inteiro. Então, quando eu fui para lá, eu fui com uma dinâmica diferente, que era trazer inovação para um órgão que tinha uma linha de pensamento, e eu dei muita sorte, porque todos os nossos servidores são servidores que têm o mesmo tipo de perfil, o mesmo tipo de pensamento, e principalmente o nosso procurador-geral, porque a pegada dele era gerar não só inovação, mas transformação de uma forma muito ampla. Então, o grande diferencial na minha carreira foi sair de uma linha puramente punitiva para uma linha dialógica e orientativa, que sim, tem seu impacto. Agora, como mulher, é claro que você gerenciar um órgão, a gente tem lá todas as ODS, por exemplo, nos nossos projetos especiais, e para vocês terem uma noção, 65% das mulheres do nosso Ministério Público estão em cargos de liderança. Então, é um diferencial muito grande, mas tudo isso é muito baseado na liderança do Dr. Gabriel, que é o perfil dele. E
mais do que isso, todas as nossas mulheres, 57% das mulheres, todas foram encaminhadas para fazer capacitação, estudos e treinamentos na área de tecnologia e inovação. Então, assim, a gente realmente aposta nesse empoderamento feminino e acreditando que os resultados serão os melhores. Tanto que nossos relatórios, os que têm grande sucesso aí, sempre tem mulheres envolvidas. Muito bem também, doutor Gabriel, né? Acredito que os homens, eles precisam ser aliados da luta das mulheres e esse é o papel, né? Deixar as mulheres trabalharem, ocupar espaços, é um papel importante também nessa questão de quebra de ciclos de violência, de impulsionamento de igualdade, enfim. Suas considerações finais, Bárbara, pra gente. Pessoal, o que eu acho que é muito bacana, né? Eu vi aqui o evento, achei muito interessante os temas que foram propostos, achei muito interessante os tipos de perfis, né, que a gente teve aqui de palestrantes. Eu acho que essa dinâmica da gente pensar a gestão pública numa forma futurista, numa forma mais técnica. Eu gosto muito da tecnocracia, mas a tecnocracia ela tem um ponto que é muito importante. A decisão sempre é humana. Então, quanto mais nós formos humanos, né, mais decisões pensando no ser humano nós teremos. Então, a minha fala final é que a gente possa pensar a gestão pública de uma forma muito mais intencionada a melhorar a qualidade de vida de todos. Muito bem, doutora Bárbara Cristal. E é isso, né, gente? Mais uma entrevista aqui. Eu volto daqui a pouquinho com outra história de inovação na Expogov Brasil 2026. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.